2, 3 e... Olá, turma. Para quem não assistiu o meu vídeo de apresentação da semana passada, não deve estar entendendo muito bem quem que é essa pessoa que está aqui falando com vocês. Mas eu vou explicar rapidamente. Eu sou o professor novo de História da sala de vocês e o meu nome é Augusto Costa. Por falar daquele vídeo de apresentação da semana passada, tenho uma coisa muito séria para falar para vocês, tá? Tava lendo os comentários daquele vídeo que vocês deixaram lá no Ionica e tem algumas pessoinhas rindo. Eu já anotei o nome dessas pessoas e já coloquei 0 para elas aqui no boletim, tá? E não mudo mais. Pessoal, óbvio que é brincadeira, não vou deixar ninguém com 0. Ainda não. Enfim, hoje a nossa aula ela vai ser gravada, tá? Então vai ter apresentação PowerPoint e vai ter uma telinha minha aqui do lado, com a minha carinha feia. Os caras estão dizendo que eu sou feio, dizendo, ô mano, é o feio da peste. Explicando para vocês a matéria. Eu pretendo fazer dessa maneira toda semana, mas eu não vou garantir, tá? Porque é muito difícil fazer desse jeito e eu ainda estou aprendendo a mexer aqui nas aplicações, ainda não tenho tanta prática. Mas eu vou tentar trazer nesse modelo, nesse formato toda semana, porque isso ajuda vocês, tá? Então vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal. Essa semana nós vamos dar início aí ao capítulo 4 do módulo 2 apostila, onde nós estudaremos sobre os povos mesopotâmicos e sobre os egípcios. Essa imagem aí que abre o nosso capítulo, que vocês estão vendo, ela nos mostra a parede de um templo com a escrita egípcia. Essa escrita ela recebe o nome de hieróglifica. Pessoal, a escrita ela vai representar uma grande revolução na vida do ser humano. É a partir dela que enormes transformações irão acontecer. Por exemplo, a gente nunca parou para pensar isso. Mas e se não houvesse a escrita? Como que a gente ia enviar uma mensagem por WhatsApp? Hoje ninguém mais faz isso, mas como enviaríamos cartas? Ou como estaríamos gravando essa videoaula? É quase impossível imaginar um mundo sem escrita, certo? Então é isso que a gente também vai aprender aqui nesse capítulo. Vamos ler essa introduçãozinha que está aqui em cima, ó. Acompanhem comigo aí. Os povos mesopotâmicos e egípcios formaram importantes civilizações na antiguidade. Eles tinham conhecimento em diferentes áreas, sendo capazes de criar sistemas de escritas complexos com os quais registraram sua história, seu cotidiano, seus costumes e suas crenças religiosas. Então aí tem uma introduçãozinha do que vamos aprender então neste capítulo. Pessoal, essas perguntas que tem aqui, a gente volta para responder elas quando terminarmos aqui os nossos estudos do capítulo 4, certo? Então quando terminar, a gente volta e responde essas questões. Para a aula de hoje, nós vamos estudar sobre os povos mesopotâmicos, certo? Então a gente volta na semana que vem para falar sobre os egípcios. Hoje o nosso foco é nos povos mesopotâmicos. Estes povos eles vão habitar a região da Mesopotâmia. E Mesopotâmia significa terra entre rios. Mas professor, por que esse nome? Então observe aqui o primeiro mapa. Vocês estão vendo essa área verde? Essa área é a área que corresponde à região da Mesopotâmia. E por ela atravessa 2 rios. O primeiro é o rio Eufrates e o segundo aqui não dá para ler, mas é o rio Tigres. Então é por isso que ela vai receber esse nome aí de Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia ela passou a ser habitada há cerca de 8.000 anos atrás. Provavelmente, pessoal, devido à fertilidade do solo, graças aos rios que banhavam aquela região. E se aproveitando aí dessas condições favoráveis, povos como os babilônios, os caldeus, os assírios e os sumérios se estabeleceram neste local. Agora observe aqui esse segundo mapinha. Esse segundo mapinha é atual. Ele nos mostra a região do Oriente Médio. E essa área que está em vermelho aqui é a área onde foi a Mesopotâmia. E ela engloba atualmente países como a Armênia, a Síria, o Iraque, certo? Então aqui é nessa região vermelha onde antes foi a Mesopotâmia. E hoje são esses países. Os sumérios, há cerca de 6.000 anos atrás, vão ser os responsáveis por criar a escrita cuneiforme. Dentre os motivos que levaram à criação aí dessa escrita estão a necessidade de registrar a quantidade de produtos agrícolas e de animais. Então, por exemplo, este mês nós colhemos 100 sacos de trigo e 50 de lentilha.
No nosso cercado tem 10 vacas, 5 ovelhas e 2 porcos. Outro motivo, pessoal, que leva aí à criação da escrita é a necessidade de registrar as trocas comerciais, porque na época não tinha o dinheiro de papel como a gente conhece hoje, ou a moeda. Então as trocas elas eram feitas de produto para produto. Por exemplo, vocês têm 10 sacos de lentilha e eu tenho 10 sacos de trigo. Então a gente vai trocar estes produtos. Ah, professor, mas o que significa cuneiforme? Vou explicar para vocês aqui bem rapidinho, ó. Está escrito em latim, tá? Cuneus forme. Cuneus significa cunha e forme significa forma. E traduzindo, né, juntando tudo, fica formato de cunha. Então observe aqui essa imagem, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui que está circulado? Isso aqui se chama cunha. É um instrumento utilizado para fazer aí a escrita cuneiforme. Ah, professor, e onde que era feita a escrita cuneiforme? Geralmente em placas de argila que eles encontravam ali nas margens do rio. Então eles coletavam aquela argila, faziam uma placa, depois utilizavam esse instrumento que está circulado, conhecido como cunha, para registrar lá então as quantidades de produtos agrícolas, quantidade de animais, as trocas comerciais que eram realizadas, certo? E tem uma coisa atual que parece muito com isso e eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. Olhem aí, aquela canetinha dos celulares, certo? Mais ou menos parecido aí, que faz uma alusão a essa cunha, a esse instrumento utilizado para fazer a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela teve 3 fases, pessoal. Então, inicialmente, ela era formada por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais e utensílios do dia a dia. Então, por exemplo, se você desenhasse lá este símbolo, ele ia representar o Sol e apenas o Sol. Ou se você desenhasse este símbolo, ele ia representar um boi e apenas o boi. E por último, aqui esse outro símbolo, ele ia representar um pássaro e apenas um pássaro. Isso na primeira fase. Depois, na segunda fase, ela vai adquirir características ideográficas. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns símbolos eles vão passar a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas. Então, por exemplo, se você fizesse esse símbolo, ele podia significar que estava no período de colheita que já podia ser feita a colheita e não mais simplesmente só uma plantação. E por fim, na última fase, ela vai adquirir características fonéticas. Então, cada símbolo ele vai representar um som ou uma sílaba. E quando a gente juntasse essas sílabas, formaria então uma palavra. Então, observem aí, o H. Esse é o H no nosso alfabeto e o que está marronzinho seria o H em cuneiforme. O I, o S, o T, o O, R, I e A. Se nós juntarmos todas essas letras, nós vamos formar a palavra história. Isso mesmo. Então em cima história no nosso alfabeto e embaixo história em cuneiforme. Na última fase, então, a escrita cuneiforme ela adquire aí esse caráter fonético. Isso faz com que a escrita cuneiforme ela seja difundida, mais pessoas vão passar, mais povos, né, vão passar a utilizar essa escrita, porém ela vai ficar restrita a um número pequeno de pessoas, não é todo mundo que vai dominar essa escrita. Essas pessoas que vocês estão vendo aí na imagem são os escribas. Eles são um dos grupos, né, que vão dominar essa escrita, mas ela não vai ser acessível para todos, infelizmente. Pessoal, vou deixar aí na sequência para vocês um videozinho de uma pessoa escrevendo em cuneiforme numa plaquinha de argila. Eu achei muito legal, muito interessante. Assistam.
tá acabando, hein? Eu prometo. Nessa última parte da aula nós vamos falar sobre os aspectos religiosos. A religião da Mesopotâmia é uma das mais antigas do mundo e na época ela exerceu grande influência na vida das pessoas que viviam ali naquela região. Eles eram politeístas. O que isso significa? Significa que eles acreditavam em vários deuses. Ah, professor, mas e quando acredita em um só? Quando acredita em um só, daí a pessoa é monoteísta. Esses deuses mesopotâmicos, eles eram poderosos e imortais, né? Mas apesar disso, eles possuíam características humanas. Ah, mas como assim? Eles podiam se casar, eles podiam ter filhos, eles podiam ser bondosos, mas também podiam ser raivosos. Então eles possuíam aí essas características humanas, apesar de serem imortais. O local de culto aos deuses na Mesopotâmia eram os zigurates, como se fossem as igrejas hoje em dia. Esse espaço, os zigurates, ele era a morada dos deuses na Terra. Então, assim, cada cidade na Mesopotâmia tinha um zigurate para um deus específico. Nesse local faziam-se as práticas mágicas, os sacrifícios de animais, as oferendas. Vou tomar uma fotinha de um zigurate. A parte mais alta lá é onde era feita as cerimônias, né? Tido como uma capela. Turma, vou mostrar alguns dos principais deuses mesopotâmicos aí para vocês. Vocês vão perceber que esses deuses eles têm muita proximidade com as questões da natureza. Isso se dá ao fato de que antes os seres humanos eles não conseguiam explicar muitos dos fenômenos naturais que aconteciam e eles atribuíam isso aos deuses. Por exemplo, secou o rio, um eclipse solar, uma tempestade. Então isso era atribuído aos deuses, certo? Então o primeiro que vocês estão vendo aí é o deus Anu, o deus An. Ele é o Deus Pai, é o juiz dos homens e dos deuses. Foi ele que criou as estrelas para serem seus soldados, né, no combate aos criminosos. Essa é a deusa Inanna, que é a deusa do amor e da guerra. O deus Enlil, que é o deus dos ventos. O deus Enki, que é o deus das águas doces. E por último, o deus Shamash, que é o deus do sol. Vou voltar aqui. No deus Enki. Então, por exemplo, aquela região onde os babilônios ou os sumérios viviam, aconteceu uma seca no rio. A responsabilidade disso ia ser do deus Enki. Aconteceu aquela seca porque o deus Enki estava chateado. Vamos aqui no deus Enlil. Tá tendo uma ventania muito forte, uma tempestade. É o deus Enlil que está bravo. Voltando no deus Enki com outro exemplo. A água daquele rio ela está favorecendo o plantio daquela região. É o deus Enki que está feliz, é ele que está fazendo com que o rio favoreça essa plantação, certo? Então esses deuses eles vão estar diretamente ligados aí com essas questões da natureza. Pessoal, eu estava aqui editando a nossa videoaula e eu acabei percebendo que eu não encerrei ela. Então eu estou passando aqui no final para agradecer a presença de todos vocês e dizer que na semana que vem provavelmente eu volte com uma videoaula. Como eu disse, eu vou tentar manter esse formato, vamos ver se eu vou conseguir, certo? Então por hoje é só. Valeu, pessoal. Fui!